Jesus está dizendo que tudo começa onde? No coração, mediante o quê? Um olhar cobiçoso. Então, começa no olhar e vem somado aos pensamentos. Eu olho e começo a pensar. Olho e começo a pensar. Olho e começo a pensar. Isso vai despertar aquilo que no meu coração já tem. Então nós temos essa somatória de um olhar cobiçoso com pensamentos impuros. Eu disse aos irmãos que a Bíblia nos instrui assim: fugir da aparência do mal. E nós estamos estudando que a questão da traição ou do adultério, ele é a culminância de algo. E o que é esse algo? Algo que surge do coração. Mas está adormecido isso daqui. Está adormecido. Ele vai ser despertado pelo olhar e pelo pensamento. Então existe essa somatória. Se eu sei que isso que está dentro de mim vai ser despertado pelo olhar e pelos pensamentos, eu tenho que fugir disso, evitar olhar, desviar o olhar e não ficar também imaginando, pensando. Porque ao passo que eu fico olhando, fico imaginando, isso gerará ou despertará em mim o desejo de trair a minha esposa ou de trair o meu esposo. Eu chamo isso de pavimentação. O que é a pavimentação? É essa união entre o olhar cobiçoso e pensamentos impuros. É como se uma estrada que fosse agora sendo pavimentada e no final dela tem o quê? A traição, o adultério. Jesus continua dizendo aqui, ou a nossa lição continua dizendo assim, que Jesus foi na contramão daquilo que no Antigo Testamento dizia, ou que estava escrito lá, sobre essa particularidade do homem da carta do seu divórcio. E ele puxa para a questão do coração profano. Como diz aqui a leitura, dizendo assim: o posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem, ou seja, divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão. Jesus, ele não está, a princípio, levando em consideração o ato do adultério, mas ele puxa a origem, o cerne. O que Jesus está querendo desfazer é a fonte e não o ato em si, a culminância. O que Jesus está querendo desfazer, o que Jesus está querendo destruir é a fonte. E ele diz, isso sai do coração de vocês. Vamos lá. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçadamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à sua esposa. Eu coloquei algumas coisas em relação a esse coração profano e eu quero destacar aqui para nós, meus amados. E eu digo assim: adultério, na visão de Jesus, é a prova cabal que demonstra como está o coração humano. Ou seja, essa culminância chamada adultério demonstra como está o coração do homem, ou seja, o seu interior. É o exterior, o adultério, o ato, a prática, revelando o interior. Então, note que Jesus, lógico que ele está censurando o adultério. Ele está censurando, ele está proibindo. Mas ele não somente está proibindo, como revela de onde isso vem e essa fonte que ele está querendo desfazer. E eu deixei esse conceito aqui para nós, ou essa verdade que diz que o adultério, na visão de Jesus, é a prova cabal que demonstra como está o coração do ser humano. Lembra como daquele jovem chegou para Jesus, o jovem que a gente chama de jovem rico, chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus dá uma série de situações ali para ele e no final diz assim: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, siga-me. Todos nós sabemos que Jesus não tinha intenção de fazer com que aquele jovem vendesse suas propriedades, mas dele perceber o que de fato dominava o seu coração. Aqui é a mesma situação.
O adultério revela o que está dominando o coração: pensamentos impuros, desejos impuros. E é na raiz que Jesus quer sarar, curar, transformar. Bendito seja o nome do Senhor.